amados irmãos, conforme dissemos, hoje nós vamos fugir um pouquinho do assunto de Neemias e não deixa de passar lá também. O livro de Neemias é muito rico. E com a ajuda de Deus, irmãos, estamos às vésperas do Natal, às vésperas do Ano Novo, e Deus me deu uma palavra para aqueles que querem ser mais abençoados do que o que já são. Amém? A palavra de Deus, ela tem mandamentos, ela tem regras que só vêm a abençoar as nossas vidas. Crente, para ser abençoado, não precisa de subterfúgio, não precisa de pipoca ungida, não precisa de sabonete ungido, nem de defumador, nem de água vinda do rio Kwanza. Estão vendendo agora água, já trouxeram o Jordão, já secou, agora estão trazendo do rio Kwanza, da África. Ora, Angola, coitado, um país pobre, e eles estão dizendo que a bênção está vindo de Angola. Glória a Deus, né? Nós não precisamos disso, nós precisamos conhecer a Deus. Conheçamos e o que mais, irmãos? Prossigamos. Em o que, meus irmãos? Conhecer o Senhor. Senhor. E como é que a gente conhece a Deus? Bíblia. Como é que a gente conhece a Cristo? Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, no século V, ele dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Num bom português, desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo, porque Cristo se revela através das sagradas Escrituras. Ele mesmo disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, não tem como conhecer Jesus, conhecer Deus, sem conhecer a Bíblia. Meus amados irmãos, nós vamos hoje tocar num assunto muito pouco tocado. Por que esse assunto é pouco tocado? Por causa da reforma protestante. Os irmãos sabem que a igreja romana, ela pregou durante muitos séculos, e ainda hoje prega, de que a salvação é pelas obras. Pelas obras. E as Escrituras dizem que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, mediante o que, meus amados irmãos? A fé. A salvação não é por obras. A salvação é por graça, exclusivamente por graça. O ladrão da cruz, qual foi a obra que ele fez para se salvar? Me ajude. Raciocine. Qual foi a obra que o ladrão da cruz fez para se salvar? Nenhuma. Primeiro porque estava preso, amarrado, pregado. Na última hora não pôde produzir nenhuma obra. Ele apenas creu. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando o quê, meus irmãos? Entrar no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: na verdade, te digo que hoje estarás comigo onde, meus amados irmãos? Ele foi salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o que, meus irmãos? É um presente, é uma dádiva dada por Deus pela fé. Mas, irmãos, depois de salvos, eu acho impressionante a Bíblia. Não está no script, mas é fácil de achar. Efésios 2, 8, 9 e 10. Falando sobre a salvação pela graça, mas depois de salvo pela graça, essa graça, ela produz. Essa graça, ela produz frutos. Se a graça é ineficaz, então não é graça. Porque a graça de Deus realmente, ela produz boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas o salvo produz boas obras. Está em Gálatas, em Efésios 2 e 8. 2 e 8, olha que coisa tremenda. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, permaneça com a Bíblia aberta, para que ninguém
Senão a gente ia dizer, eu fui salvo porque fiz isso, né? Eu fui salvo porque fiz aquilo, eu fui salvo porque fiz aquilo outro. Não. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é uma dádiva de Deus. E diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Senão a gente ia ter de quê? Se gloriar. Não, eu vim aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo, e anularia o sacrifício de Cristo. Então não vem das obras. Mas agora veja que coisa linda o 10. A explicação do 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Depois de salvo pela graça, aí a Bíblia diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo. Nós nascemos de novo. Agora nós somos feitura de Cristo, criados em Cristo, nova criação, nova criatura, criado em Cristo Jesus, para o que, meus irmãos? Depois de salvo, nós somos regenerados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as obras não são a causa da salvação, as obras são os efeitos. Como é que eu posso saber que você é salvo? Como é que eu posso saber que você tem fé? Como é que eu posso identificar a sua fé? Através de quê, meus amados irmãos? Das obras. Como o romanismo pregou isso muito para a salvação, os protestantes se recuaram. E não pregam mais que depois de salvo tem que produzir obras. Ficaram com medo da salvação pelas obras. Até Lutero, quando ele traduziu a Bíblia, ele quis tirar a epístola de Tiago. Porque a epístola de Tiago, ela fala das obras. Então, ele, a princípio, na primeira edição, ele não considerou Tiago canônica. E tirou a epístola de Tiago. Porque a epístola de Tiago fala muito das obras. E Lutero, no arroubo, ele era muito assim, agitado, e disse, não, esse livro não é canônico. Porque ele achava que Tiago contrariava Paulo, contrariava a salvação pela graça. Mas depois ele parou, pensou, raciocinou, pediu perdão a Jesus e colocou Tiago de volta no cânon. Glória a Deus, porque Paulo e Tiago são as duas faces da moeda. De um lado cara, do outro coroa. É a mesma moeda com as duas faces. Então, irmãos, somos salvos, se a igreja entendeu, somos salvos pelas obras ou pela graça? Mas depois de salvos, a Bíblia diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para o que, meus amados irmãos? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ficou bem claro, ninguém vai sair dizendo que a salvação é pelas obras. A salvação é pela graça, mas a graça de Deus, ela nos impulsiona a produzir boas obras. Meus amados irmãos, por que é que nós devemos fazer essas boas obras em benefício do próximo? Por quê? Porque nós devemos tratar bem o próximo, cuidar do próximo, zelar do próximo. Porque esse cuidado que nós devemos ter para com o pobre? Porque esse cuidado que nós devemos ter para com o indigente? Porque esse cuidado que nós devemos ter para com o desvalido? Simplesmente está em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. Gênesis, capítulo 9, se você tiver um marca-texto, é excelente que você marque. Gênesis 9, 5 e 6. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus disse, olha, eu não aceito que mate o homem. Eu não aceito que ninguém mate, que ninguém derrame o sangue.
quem derramar o sangue do homem, o seu sangue também deve ser o quê, meus amados irmãos? Que isso chama-se pena capital. Que ainda existem alguns países onde quem mata alguém, a pena não é passar 10 anos preso. A pena é pena capital, é pena de morte. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Está no Novo Testamento também, porque em Romanos 13 diz que a autoridade não traz debalde da espada. E a espada era para degolar o criminoso. Então, irmão, Deus foi muito rigoroso quando Noé saiu da arca. Por que foi que houve o dilúvio? Quem está lembrado? A causa maior do dilúvio. Está escrito em Gênesis 6. A terra se encheu de quê, meus amados irmãos? Violência, perversidade, maldade. Matavam uns aos outros. Aí quando Noé saiu da arca, Deus disse: olha, Noé, quem derramar o sangue do homem, o seu sangue deve ser derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por que é que nós devemos tratar bem do próximo? Não podemos maltratá-lo. Temos que cuidar dele, temos que zelar dele. Por quê? Porque mesmo depois da queda, o homem ainda carrega em si o que, meus amados irmãos? A imagem de Deus. Então, quando você ofende a imagem, por exemplo, se você chegar na Praça Deodoro e você jogar esterco na cara daquele bronze do Marechal Deodoro, né? Na Praça Deodoro, ou aqui na Praça Floriano Peixoto. Se você jogar esterco na cara do Marechal Floriano, você está jogando esterco num bronze. Mas na realidade, aquela ofensa não é o bronze. Aquela ofensa é a quem? Hein? Ao Marechal. Então quem ofende aquela estátua, aquela imagem, não está ofendendo a imagem, está ofendendo ao que ela representa. Então o homem na terra é a imagem de Deus, mesmo caída, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem conhecer Jesus, mas ainda tem nela alguma coisa da imagem de Deus. E tratar bem o homem é tratar bem a Deus. Deus se agrada quando nós tratamos bem o próximo. Deus se agrada quando nós tratamos bem o desvalido e o necessitado, porque a imagem de Deus está ali. Mas irmão, mas ele é bêbado. Mas irmão, mas ele fuma, ele bebe. Mas irmão, ele não conhece Jesus. Bom, misteriosamente, ainda conserva alguma coisa da imagem de Deus. O crente é diferente. O crente tem a imagem de Deus mais embelezada, tem a imagem de Deus mais purificada, tem a imagem de Deus mais refinada. Mas o próprio pecador, diz aqui a Bíblia, que mesmo depois da queda, ele ainda tem alguns resquícios da imagem de Deus. E Deus não quer que maltrate essa imagem. Por isso, irmão, nós temos que ter o maior cuidado. E quando Cristo vem à terra, Cristo se faz homem. Aí foi que complicou mais ainda. Vamos ver isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Filipenses 2, 5 a 7, na epístola do apóstolo São Paulo. Filipenses 2, 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pronto, irmão. Agora, quando Cristo vem para a terra, Deus assume a forma de servo e faz-se semelhante aos homens. Então Cristo assumiu a natureza humana. Ele era Deus, em forma de Deus, em essência de Deus, mas para salvar a humanidade, ele desce e ele assume a natureza, a forma, o que, meus amados irmãos? Humana. E ele agora é homem. E ele agora é Deus, mas ao mesmo tempo é homem. E então, irmão, agora é que essa imagem ficou mais próxima. Agora é que essa imagem ficou mais próxima, porque o Filho de Deus se fez homem.
Agora ele ficou semelhante aos homens. Interessante. Lá no Velho Testamento o homem era a imagem de Deus. E agora Jesus é quem se faz semelhante aos homens. Há uma inversão e aproxima mais o homem de Cristo. Então, irmãos amados, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com o próximo. Nós temos que ter cuidado com as criaturas de Deus. Nós temos que ter cuidado porque Cristo se fez semelhante a elas. E elas são semelhantes a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo São João, lá pelo ano 150, ele dizia: os que negam a carne e a aniquilação do Messias não se preocupam com a caridade, nem com os indefesos, órfãos e viúvas, e não se preocupa com seus irmãos que estão atribulados, famintos ou presos. Porque tinha uma seita gnóstica que dizia que Jesus não se fez carne. Dizia que Jesus não se tornou homem. E como Jesus não se tornou homem, ninguém deve se preocupar com o homem. Ninguém deve se preocupar com o pobre. Ninguém deve se preocupar com o necessitado. Ninguém deve se preocupar com o doente. Isso eram os gnósticos que diziam. E Inácio combateu. Inácio disse: Deus se fez carne e nós temos que cuidar da carne dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, interessante que nós sabemos que a escatologia é muito complexa. E na nossa escatologia, temos o tribunal de Cristo, né? Tem o juízo das nações no Vale de Armagedon. Tribunal de Cristo, segundo 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5 e 10. O juízo final do trono branco, Apocalipse 20. E depois, temos também o juízo das nações, né? Mateus 25, que a nossa escatologia afirma que Mateus 25 é referente às nações que apoiaram Israel ou que rejeitaram Israel. Mas independente disso, quando Jesus voltar, independente da nossa escatologia, quando Cristo voltar, Ele vai dizer que o que nós fizemos com os outros, foi feito com quem? Com Ele. Que você fizer com os outros, foi feito com Ele, independente da nossa escatologia. O que Cristo, quando voltar, Ele vai olhar para as pessoas e vai dizer: o que foi que você fez com o próximo? Não, eu era crente, batizado com o Espírito Santo, falava língua de manhã, meio-dia e de noite. Eu não estou perguntando isso. Jesus não vai perguntar se você falava língua de manhã, bem cedo ou de noite. Jesus vai perguntar o que foi que você fez com o próximo. É isso que Ele vai perguntar. Porque Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver o amor... Aleluia! Não é que Jesus é contra a língua, nem que Paulo é contra a língua, profecia, não. Ele mandava buscar os dons. Nessa mesma carta, ele disse: buscai com zelo os dons espirituais. É para buscar dom, é para falar língua, é para profetizar, é para pregar evangelho, é para curar enfermo. Mas o mais excelente é o amor. Quando ele vier, ele não vai perguntar quantas línguas você falou por dia. Ele não vai perguntar quantas profecias você deu. Ele não vai perguntar quantos enfermos você curou. Sabe o que ele vai perguntar? Vamos para o Evangelho de São Mateus 25. Independente da nossa escatologia, glória a Deus, ou da escatologia de qualquer pessoa, isso aqui é uma doutrina bíblica. Isso aqui é um fundamento bíblico em geral, para todos os juízos, para todos os julgamentos. Vamos ver São Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Prossiga. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondeu o rei, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Eita, Jesus. Então, irmãos amados, o Senhor está dizendo que naquele dia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que muitos dirão: Senhor, não profetizamos, não foi assim? Vamos dizer? Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, meus amados irmãos? Iniquidade. Então, irmão, naquele dia o que vai pesar não é quanta língua estranha nós falamos. O que vai pesar não é quantas profecias nós profetizamos. O que vai pesar não é quanta pregação fizemos. O que vai pesar é o que nós fizemos em favor dos irmãos de Jesus. O que foi que nós fizemos em favor do próximo? O que foi que nós fizemos em favor da imagem e semelhança de quem, meus amados irmãos? De Deus. É o que vai pesar. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia! Então, irmão, essa doutrina nós não pregamos muito. Nós não pregamos muito, é uma doutrina oculta, é uma doutrina escondida, é uma doutrina que não se fala. Glória a Deus, nos escondemos na salvação pela fé e nos esquecemos de quê, meus amados irmãos? Das obras que Paulo disse, que somos salvos pela graça, pela fé, mas Deus preparou boas obras para que andássemos nela, tem que andar nelas. Eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que andar nas boas obras que Deus preparou. Tem que ter o amor de Deus no coração. Porque esse povo é a imagem de Deus, mesmo caído, mesmo que não são crentes, mesmo que não são salvos. O africano pobrezinho que está lá, que não conhece Jesus, até filho de um feiticeiro. Glória a Deus, mas Jesus se preocupa com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que andam descalços, que andam pobres, que andam rasgados, sem pão, sem veste, sem remédio, sem nada. Aleluia. Jesus se preocupa com eles, irmãos. Jesus se preocupa com eles. Glória a Deus nas alturas celestiais. E Jesus diz que quem fizer com eles, quem der uma roupa a eles, está dando a quem? A Jesus. Quem der comida a eles, está dando a quem? Quem for fazer uma visita a eles, está fazendo a quem? A Jesus. Aleluia. Se você quiser ser amigo de Jesus, seja amigo dessas pessoas. Aleluia. Irmão, Jesus é tão santo, né? Jesus é tão santo, irmão, que ele diz que conhecer a Deus é fazer o bem. Vamos ver isso em Jeremias 22 e 15. Jeremias 22 e 15. Vê que coisa maravilhosa. Jeremias 22 e 15. Isso é para o Natal. Vai estar se aproximando e a gente precisa aprender essa doutrina. Jeremias 22 e 15. Reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Pronto, aqui Deus está dando uma repreensão no rei Joaquim. E disse: olha, acaso teu pai não comeu e não bebeu? Não é pecado você comer e beber, você ter roupa, não é pecado. Aqui está falando do pai dele, de Joaquim, que foi um homem que fez as coisas certas. E disse: o teu pai não comeu e não bebeu, e não morou em casa de cedro? Mas ele, além de comer, beber e morar em casa de cedro, o que foi que ele fez? E não praticou o juízo e a justiça, por isso lhe sucedeu o que, irmão? Bem. O pai do rei Joaquim, ele morava em casa de cedro. Ele comia bem, ele bebia bem, ele vestia bem. Glória a Deus. Mas ele praticou o que, irmãos amados? O juízo e o que mais, irmão? E a justiça. Deus pode abençoar você comer bem, vestir bem e morar até em casa de cedro. Os irmãos sabem que naquela época a casa de cedro era o top. Paredes revestidas de cedro. O templo era revestido de cedro. O palácio de Salomão era revestido de cedro. Viver numa casa de cedro, revestida de cedro, era opulência, era riqueza. Mas o pai do rei Joaquim comeu, bebeu, morou em casa de cedro, vestiu bem, mas praticou o juízo e a justiça.
Alguém combate o capitalismo? Não. Não, o capitalismo não é um mal, porque o comunismo achava que ia fazer o bem, desgraçou a humanidade. Por onde o comunismo passou, em vez de prosperidade, houve desgraça. Não, o capitalismo não é a desgraça. A desgraça é o egoísmo. A desgraça não é o capitalismo. A desgraça é o capitalismo selvagem e egoísta. Porque aqui a Bíblia diz que teve um homem que morou em casa de quê, irmão? Comeu, bebeu, vestiu bem, mas praticou o juízo e a justiça. Abraão era rico ou não era? Jó era rico ou não era? Mas eles praticaram a juízo a justiça e o juízo? Sim ou não? E a Bíblia diz, e por isso tudo lhe sucedeu o quê, irmão? Bem, você pode prosperar. Você pode crescer, Deus pode lhe dar uma casa boa, Deus pode lhe dar um carro bom, Deus pode lhe dar uma roupa boa, Deus pode lhe dar agora no Natal um peru. Diga aí qual é o melhor peru, glória a Jesus. Hein? Da Sadia, né? Glória a Jesus. Né? Deus pode lhe dar um peru. Agora não esqueça de praticar o juízo e a justiça. Você tem que lembrar do que não tem. Para que o quê? Por isso tudo lhe sucedeu o quê, meus amados irmãos? Sucedeu o quê, irmãos? Então vamos ver se aprendemos. A pessoa pode ser rica e ser justa? Pode ou não pode? Pode ser rico e praticar justiça? Pode ou não pode? E se ele fizer isso, o que é que vai suceder a ele? Bem. Deus vai se agradar dele. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Prossiga, irmão, olha que coisa linda. Olha o 16, o versículo 16, irmão. A palavra de Deus nos impulsiona, nos emociona. Olha o 16, versículo 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Para aí, irmão. Diz que quando ele viu um aflito e um necessitado, o que era que ele fazia? O pai do rei Joaquim, quando ele viu um aflito e um necessitado, ele ia julgar a causa, ele ia fazer alguma coisa, ele ia fazer alguma providência pelo necessitado, pelo aflito. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Agora vem a bênção aí. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Aleluia. Quando a gente conhece a Deus, a gente procede bem. Quando a gente conhece a Deus, a gente faz juízo, faz justiça, a gente divide o pão, a gente ajuda alguém. Aí o profeta disse, porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Conhecer a Deus, irmão, não é uma experiência cultural. Conhecer a Deus é uma experiência espiritual que leva a atitudes, que leva a ações. A pessoa, João diz que aquele que não ama, está na epístola de João, aquele que não ama, não conhece a Deus. Ruim que só pulga de bicho. E falando línguas estranhas. Ruim não dá uma esmola a um cego. Não dá um pão a ninguém. Né? É como aquele homem que orava assim, Jesus, abençoe a mim, a minha mulher Maria, ao meu filho João e a mais ninguém. A Bíblia diz que conhecer a Deus, irmão, é julgar a causa do aflito, do necessitado. E por isso lhe sucedeu bem. E por acaso não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Quem conhece a Deus tem atitudes de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem o coração cheio de amor, porque Deus é amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adiante, irmãos. Jesus ensinou a fazer esmola. Esmola, na nossa concepção, esmola é dar 10 centavos. Esmola é botar a mão na bolsa e dar R$1 ou R$2 no máximo. Não, esmola, o seu sentido de esmola não é uma avareza, uma migalha. Esmola é fazer doação. Na nossa concepção em português, a palavra esmola é uma moeda. Não, esmola é você ajudar alguém. É porque a gente, não, se disser assim, fulano fez uma esmola com fulano, a pessoa se sente ofendida, não é verdade? Mas na realidade, no original latino, esmola é generosidade. Qualquer generosidade que você faz a alguém é uma esmola. Na nossa concepção, esmola é jogar uma moeda de 50 centavos.
Né? E se você disser, olha irmão, receba, se você pegar uma cesta básica e disser a alguém, receba essa esmola, vige meu Deus do céu. Porque na nossa concepção, esmola é uma coisa lá embaixo, degradante. Né? Mas no original latino não, esmola é toda atitude de generosidade. Seja muito ou pouco, é generosidade. Você pode até dar 1 milhão. Você pode até dar 1 milhão. Se você doou, aquilo foi uma esmola. Quem quer uma esmola de 1 milhão? Não vai se sentir ofendido, não? Olha o olho dele, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qualquer doação, de acordo com o original latino, qualquer doação é uma esmola. Seja pequena ou grande. Mas na nossa concepção, esmola é um desprezo. Esmola. Por isso que Jesus mandou dar esmola. Vamos ver, irmão, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 2. São Mateus 6 e 2. Glória a Deus. São Mateus 6 e 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus disse, quando, pois, deres a esmola. Esmola, eu já expliquei a vocês, não é um níquel. Esmola não é um desprezo. Esmola é uma doa, seja muita ou pouca. Esmola quer dizer doação. Jesus, quando você der esmola, não faça tocar trombeta. Não fique anunciando, dizendo ao povo que fez. Então o Senhor, Ele recomenda que nós demos esmola. Que nós façamos alguma coisa em favor do próximo. Irmãos, e Jesus deu uma doutrina, irmão, tremenda, no Evangelho de São Lucas. Vamos para São Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. São Lucas 14 e o versículo 12. Irmão, uma doutrina dessa, só quem poderia dar era o Senhor Jesus. São Lucas 14, 12 a 14. E dizia também ao que tinha convidado. E dizia também ao que o tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isto recompensado. Para aí, eita doutrina. Pesou, não foi, irmão? Porque geralmente quando a gente faz um jantar, quem é que convida? Os amigos e os vizinhos e os ricos, porque daqui a um dia eles vão fazer e vão nos convidar. Jesus disse, não, quando vocês fizerem um banquete, dê prioridade ao pobre que não tem com que lhe recompensar. Dê prioridade àquele que não tem com que te devolver. Espere receber de Deus, esperando receber de Deus. Não convide os amigos e vizinhos ricos, mas não convide porque eles vão te convidar também e vai ficar elas por elas. Eles vão te convidar. Olha, hoje nós vamos comer um leitão lá em casa. Aí no outro dia eles amanhã vamos lá para casa comer um cabrito, um cordeiro, né? Uma leitoa, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos amados, o Senhor disse, não faça isso não. Não é que é pecado convidar os parentes para comer, os amigos, não pode. Agora, Jesus está dizendo que a gente não deve esquecer do necessitado. Daquele que não tem com que nos recompensar. Aleluia. Está chegando o Natal, irmão. Está chegando o Natal. Nós vamos já chegar nesse assunto, né? E você, se você quiser agradar a Deus, você tem que procurar uma pessoa. Você não pode salvar o mundo, você não pode ajudar Maceió, você não pode ajudar o Brasil, mas você pode ajudar uma pessoa. Você vai comprar roupa agora no Natal, lembre de uma pessoa pobre que não tem. Se você comprar um vestido para uma criança pobre, ou para uma jovem pobre, ou para uma senhora pobre, você já está fazendo uma grande obra. Você comprando uma camisa para alguém pobre, olha, você foi comprar camisa para você e você conhece uma pessoa pobre que esse ano ele não tem dinheiro para comprar. Você comprando aquela camisa ou aquele sapato para ele, aquilo ali você está dando a quem? De acordo com as Escrituras? Você está dando ao Senhor Jesus.
É o Senhor que diz. Aí o Senhor diz, dê o pobre. Pastor, e eu posso dar o rico ao meu amigo rico? Pode. Mas não esqueça do pobre. Porque na carta que lemos de Gálatas 2:10, diz assim, que nos lembrássemos dos pobres. Aí Jesus disse, veja o versículo 13, irmão. Versículo 13 e 14 do mesmo texto. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Você já pensou nesse Natal o que é que você vai fazer por alguém? Ô irmão, e por que não em outra época? Não, eu não estou falando em outra época, eu estou falando agora. Porque se você não fizer agora, imagine em outra época. Você já pensou? Meu Deus, o que é que eu vou fazer por alguém pobre? O que é que eu vou fazer por alguém que está desempregado? O que é que eu vou fazer por alguém que não tem o que comer, não vai ter uma cesta básica para comer, não vai ter nada? O que é que eu posso fazer, Jesus? Jesus disse, olha, faça isso, dê o pobre, dê o aleijado, dê o manco, porque você, dê o cego, porque você vai ser bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás no dia da ressurreição dos justos. O pior é que tem crente que não está mais acreditando na ressurreição. Tem crente que não está acreditando mais na vida futura. Só está pensando no presente. Só está pensando no agora. Irmão, isso é mandamento do Senhor, irmão. E principalmente agora, nessa época, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar a quem beneficiar. Se você beneficiar uma família, você já fez uma grande coisa. Já pensou quantos crentes temos aqui hoje? Vamos dizer que temos quase 800 crentes aqui hoje. Já pensou se cada crente beneficiar alguém? Já dá uma ajuda grande ou não dá, irmão, na terra? Dá ou não dá, irmãos amados? Dá. De acordo com a sua possibilidade, irmão. E Paulo, ele fala também, as epístolas paulinas também falam. Vamos ver isso no livro de 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 17 a 19. 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Para aí um pouquinho. Manda aos ricos deste mundo que não sejam... Ah, pastor, mas eu não sou rico. Depende. Por exemplo, se você está empregado e tem um pão, para uma pessoa que está desempregada e não tem nada, você já é o quê? Rico. A rico é muito relativo, não quer dizer milionário. Ah, eu não vou obedecer esse mandamento porque eu não sou milionário. Não, rico é aquele que está numa situaçãozinha melhor. Aí Paulo disse, é mandamento, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O que é altivo? Quem sabe dizer o que é altivo? Uma pessoa altiva é uma pessoa orgulhosa, autossuficiente. Tem gente, irmão, que não dá um bom dia a um catador de lixo. Não dá bom dia ao coletor de lixo, que anda com aquele burro sem rabo, né? Chamam. Meu irmão, fale com ele. Com aquela carroça, fale com ela. Se possível, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Que você está abraçando o Senhor Jesus. Você está dando bom dia ao Senhor. O seu sorriso é importante para aquela pessoa. Não é? Glória a Deus. Hoje à tarde eu estava caminhando e encontrei um senhor catador de lixo. Um senhor catador de lixo. E eu andei no lugar onde eu andei, ele estava catando o lixo daquela rua toda. E quando terminou, ele estava sentado. E eu disse, boa tarde, senhor. Ele disse, boa tarde, estava tomando um café. Aí me ofereceu o café. Só que eu só tomo café bem cedo e de noite. E com pão ou bolacha. Pura eu não tomo, glória a Jesus. Eu disse, obrigado, senhor. Eu só tomo café ou de manhã ou à noite. Porque eu só tomo café, não tomo cafezinho durante o dia. Mas está gostoso. Aleluia. Meus amados irmãos, me deu vontade de eu me sentar ali para tomar um copo de café com aquele homem. Mas eu não tomei, mas me parei e conversei com ele. Ele ficou tão feliz, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, irmão. Tem gente que basta melhorar uma coisinha.
Irmão, isso é pecado contra Deus, irmão. Pecado contra Deus. Abrace as pessoas, beije as pessoas, sorria para as pessoas, dê bom dia às pessoas. O pobre, o catador de lixo, o que faz reciclagem, aleluia, até o bêbado. Seja bom, seja generoso, não seja altivo. E a Bíblia diz, manda o rico desse mundo que não sejam altivos. Que mais, irmão? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Porque a riqueza é uma incerteza, é hoje sim. Quem hoje está rico, amanhã pode estar pobre de esmola, né? Não ponha a esperança na incerteza da riqueza, mas em quem? Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ei, faça o bem, enriqueça em que, irmãos? Boas obras, repartam de boa mente. Reparta. Se você vai a um restaurante, irmão, se você vai a um restaurante, por favor, se você puder dar 10 reais ao garçom ou à garçonete, você não sabe quanto aquilo vai fazer diferença para ela. Você não sabe quanto aquilo vai fazer diferença para ele. Aleluia, reparta, a Bíblia diz reparta de boa mente. Glória a Deus, reparta. Procure agora pelo Natal uma família pobre no seu bairro, na sua rua. Procure, reparta. Glória a Deus, reparta. Eu vou levar para ali, porque é mandamento do Senhor. Reparta, e é para repartir de boa mente, é para repartir com alegria. É mandamento do Senhor, e o Senhor vai se agradar de você. Aleluia. Já pensou se cada crente procurar uma irmã pobre da igreja que não pode comprar um vestido? Se cada crente procurar um irmão que não pode comprar uma camisa, se cada crente procurar um irmão que não pode comprar um sapato, não precisa você fazer um fardo, cada qual dando uma coisa, repartindo, muita gente vai ser abençoada. É o mandamento do Senhor, irmãos, né? Glória a Deus, reparta de boa mente. Glória a Deus, não vai dar tempo de falar sobre Tiago. Agora, para encerrar, pastor Oswaldo, e por que agora no Natal? Porque em toda parte, não quer dizer que você só pode fazer o bem no Natal, é para fazer o bem o ano inteiro. Mas agora é um tempo de festa. E a Bíblia fala que em tempo de festa, a gente não pode deixar alguém triste. Se no tempo de festa eu me alegrar e o meu vizinho estiver triste, a minha festa não é festa. Tempo de festa, a Bíblia diz que é para repartir as gorduras e as doçuras. Quando os israelitas voltaram do cativeiro, fizeram uma grande festa. Quando houve o culto, o avivamento, fizeram uma grande festa. Vamos para Neemias 8 e 10. Neemias capítulo 8 e o versículo 10. Neemias 8 e 10. Vê que revelação tremenda. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si. Para aí. Isso aqui foi uma grande festa no tempo de Neemias. Todo mundo comendo, todo mundo bebendo, bebida doce, gostosa, carne, gordura, pão. Aí Neemias disse: gente, coma a gordura, beba a doçura, mas envie porções aos que não têm nada preparado para si. Natal só é Natal se você enviar uma porção para aquele que não tem nada. Aleluia. Procure saber, você vai achar ou não vai, irmãos? Ah, irmão, mas eu sou pobre. Mas ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa a oferecer. Ninguém é tão pobre que não tenha. Pelo contrário, quando eu era criança, tinha um hino que dizia assim: as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar, irmão. Glória a Jesus. Você não pode comer a doçura, comer a gordura e beber a doçura sozinho. Para você ser feliz com Deus, você tem que enviar porções àqueles que não têm o que, meus amados irmãos? Nada preparado para si. É o mandamento do Senhor. E para encerrar essa doutrina, irmão,
Eu vou continuar na próxima semana, se Deus quiser. Glória a Deus. Mas eu procuro, irmão, em nome de Jesus, procure. O Espírito de Deus me manda dizer a vocês, procure alguém que não tem nada preparado para si. Aleluia. Aleluia. É uma palavra profética. Tu não sabe quanto Deus vai se agradar de ti. Naquele dia Jesus vai dizer: aquilo que você mandou para aquele pobre, você mandou para mim. Aquilo que você mandou para aquele necessitado, você mandou para mim. E para encerrar, irmão, provando essa doutrina, com uma ilustração que aconteceu na França, na antiga Gália. Se converteu um soldado romano chamado Martim, da cidade de Tours, na França. Hoje França chamava-se Gália. E ele se converteu, irmão, ele era um soldado do exército romano, mas crente, ficou crente, vivia com o evangelho na mão, lendo o evangelho. E quando foi um dia, ele encontrou um mendigo, ele ia a cavalo com aquela capa grossa de soldado romano, e ele encontrou um mendigo tiritando de frio. E os irmãos sabem que o frio da Europa mata. O frio da Europa é abaixo de zero. E ele viu que o rapaz já estava entrando em convulsão, ia morrer na beira da calçada. Ele parou o cavalo e disse: meu Deus, e agora? Esse rapaz vai morrer. Mas eu não posso tirar meu manto, porque eu vou viajar longo. E se eu der meu manto a ele, quem vai morrer sou eu no cavalo, pelo caminho. Aí teve uma ideia. Pegou a espada, tirou a espada, o manto era largo. Ele pegou a espada e partiu o manto pelo meio. Aí deu a ele. A metade ficou com ele, que vai dar para mim. E a metade deu o mendigo. O mendigo se cobriu, ficou lá enrolado. E ele foi com a metade do manto para casa. Quando chegou em casa, dormiu. Teve um sonho que chegava no céu. E ele via meio mundo de anjos na sala do trono. E Jesus sentado no trono. E os anjos rindo. Diz que os anjos quase que fazendo uma anarquia. Rindo, olhando para Jesus e rindo. E ele disse: quem já viu dizer anjo rir na presença de Jesus com anarquia? Aí se aproximou e viu Jesus sentado no trono com um manto, só uma banda. E um anjo disse: Jesus, que negócio é esse? O Senhor, o Rei do Universo, com um manto faltando uma banda. Jesus disse: esse manto foi Martim que me deu de presente hoje à noite. Essa capa, ela foi guardada durante muitos anos. E em francês, pedaço de capa é capela. Ela foi guardada numa pequena igreja. E a partir de então, toda igreja pequena passou a ser chamada de capela, por causa dessa capela de Martim. Ela foi guardada como uma relíquia numa pequena igreja durante muitos anos. Aí, como a igreja era pequenininha, então dizia: você vai aonde? Eu vou na capela. Na realidade, a capela não era o templo. A capela era pedaço de capa. Então, meu amado irmão, o que você fizer com alguém, quem vai receber no céu é o Senhor Jesus. Não seja altivo. Vá na casa do pobre. Vá lá na casa dele. Bata palma. Eu vim aqui trazer um presente para você. Dê um abraço, faça uma oração. Pregue o evangelho para aquela pessoa. E se já for crente, melhor ainda. A Bíblia diz fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Tem alguém para aceitar esse Jesus maravilhoso? Tem alguém? Levante a mão, alguém que quer aceitar Jesus. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Tem alguém, irmão? Dê um sinal com a mão. Glória a Deus. Não há, irmão? O nosso irmão Narciso, ele tem CDs a R$10. Tem alguém vendendo lá fora, Narciso? Ele vai, pode descer, irmão Narciso. Ele vai lá fora, na porta, lá na frente. E os irmãos levem para ouvir boa música sacra, para orar. Você vai orar e você joga o CD e dá uma oração mais gostosa, né? Você vai viajando no carro, joga o CD e a viagem vai ficar mais suave e mais tranquila. Quem necessita das orações, irmãos amados? Essa doutrina não dá para falar línguas. Agora leva para o céu. E para a semana eu vou meditar com vocês, se Deus quiser, sobre as bênçãos para quem faz assim. Não perca o culto terça-feira, porque terça-feira nós vamos continuar e nós vamos falar sobre as bênçãos para quem procede dessa maneira. Amém? Tem bênçãos no outro mundo e tem bênçãos neste mundo.
Diga amém em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Convidamos o pastor Severino Rodrigues para fazer esta oração a Deus entregando. Procure, irmão, não faça ouvido de mercador. Já vá pensando a quem é que você vai repartir. A quem é que você vai ajudar. Dentro das suas possibilidades. Quem Deus abençoou mais, dá mais. Quem Deus abençoou menos, agora não pode ser egoísta. Senão perde a bênção.